Hoje eu vou gravar a solução das questões de física da prova da Unicamp, primeira fase da Unicamp 2022. Estou fazendo a prova Q e X, a ordem das provas Q e X. Então a parte de física começa na questão 57. Elas têm uns textinhos, mas como não traz informação que vai envolver a solução da questão, eu já vou ir direto para a questão. Então vamos lá. Uma sonda viaja a uma velocidade de módulo constante igual a v igual a 5 vezes 10 a quinta quilômetros por hora, tangenciando a superfície da Terra ao longo da linha do Equador. Em uma hora, aproximadamente quantas voltas a sonda dá em torno da Terra? Então aqui está o raio da Terra. É, Então quantas voltas a sonda dá? Então vamos ver. Essa questão aqui dá para resolver de duas maneiras, né? Tem mais de um jeito de resolver. Então eu vou fazer de um jeito e vou falar como daria para fazer também. Mas vamos lá. Então ela está circulando a Terra. A Terra é uma esfera, então a gente pode olhar ela aqui como uma circunferência, né, no plano. Então, o que é a velocidade de movimento de alguma coisa? É a distância que ela percorre em um determinado período de tempo, certo? Então vamos colocar, ó, o seguinte: a gente chama no movimento circular o tempo para dar uma volta completa, a gente chama de período, um tesão. Então, quanto que eu ando se eu dou uma volta completa em um círculo? Eu ando o comprimento do círculo, lembra? 2πr. Ou seja, em um período de tempo, ou seja, em uma volta, eu ando 2πr, que é o comprimento dessa circunferência. Então, agora repare que a gente pode achar o período de órbita dessa sonda, porque a gente sabe a velocidade. Então, vai ser 2πr sobre v, que vai dar 2 vezes 3, porque ele pede para usar o π igual a 3, 6 vezes 10 a terceira, dividido por 5 vezes 10 a quinta, certo? Como aqui está em quilômetro, eu vou deixar aqui também em quilômetro, e então aqui vai ficar a quinta. Então, ó, vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 6, 36. 36 dividido por 5 dá 7,2. Aqui eu tenho 10 a quinta, ali eu tenho 10 a terceira, então vai ficar 10 a menos 2 hora. Então, a cada 7,2 vezes 10 a menos 2 horas, eu dou uma volta. Então, aí o exercício fala assim, ó. Se eu sei que em 7,2 vezes 10 a menos 2 horas eu dou uma volta, quantas voltas eu dou em uma hora? Então eu sei que vai dar x vai ser igual a 1 dividido por 7,2 vezes 10 a menos 2, que dá ali aproximadamente 14 voltas. Como que dava para fazer também? Que querendo ou não, no fim é o mesmo raciocínio. Você pega e vê. é, Aqui ele falou assim, ó, que em uma hora, a própria velocidade está falando, ó, em uma hora eu ando 5 vezes 10 a quinta quilômetros. E aí você pode ver qual que é o comprimento da Terra, fazendo essa conta, 2πr, e dividir. Se em uma hora, se o comprimento da Terra é tanto, e eu andei isso aqui, em uma hora eu ando 5 vezes 10 a quinta, você vê o comprimento da Terra e divide um pelo outro. Aí você vai achar aproximadamente 14 também. É um jeito de resolver. Então vamos lá para a questão 58. A força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda solar Parker tem módulo dado por força do Sol, G, constante da gravidade, vezes a massa do Sol, vezes a massa da sonda, dividido pela distância ao quadrado. Então aqui ele deu o Gzão, aqui é a massa do Sol, mzinho a massa da sonda, e r é a distância até o Sol, até o centro do Sol.
qual é o modo da aceleração gravitacional do Sol na referida posição. Então ele quer saber qual que é a aceleração gravitacional que o Sol está exercendo na sonda nessa distância. Então, ó, aqui a gente tem o Sol, certo? E aqui a gente tem a sonda aqui. Então, a força gravitacional aponta para o centro do Sol. E é a única força que está agindo. Então, a gente tem que a força resultante é massa vezes aceleração. A força resultante aqui é a força gravitacional. A massa é a massa da sonda. E a aceleração a gente vai chamar de g do Sol, que é a aceleração gravitacional do Sol. Então, qual que é a força gravitacional? É aquela fórmula, Gzão, Mzinho sobre R ao quadrado, que é igual a Mzinho e g do Sol. Então, simplifica Mzinho, eu quero achar g do Sol, vai ser igual a o Gzão, que é 6,7 vezes 10 a menos 11. Ó, aí, tá, a massa do Sol, que é 2 vezes 10 a 30. 2 vezes 10 a 30. Dividido pelo raio ao quadrado, que é 1 vezes 10. Aí repara, ó, aqui está em metro. Aqui eu tenho quilômetro, então eu tenho que passar para metro. Lembra que quilo é 10 a terceira, então eu tenho 10 a 7 mais 10 a terceira, eu tenho 10 a 10 ao quadrado. Então g do Sol vai ser 2 vezes 6,7. 2 vezes 6, 12. 2 vezes 0,7 dá 1,4. Dá 13,4. Vezes 10, ó. Aqui eu tenho 10 a 30, com 10 a menos 11 dá 10 a menos dá 10 a 19, positivo. Só que aqui eu tenho 10 a 20, então dá 10 a menos 20 aqui em cima. Que vai dar 13,4 vezes 10 a menos 1, que é 1,34 metros por segundo ao quadrado. Alternativa B. Certo? Então vamos lá. Questão 59. Também tinha um textinho antes. Então vamos ler a questão. A órbita do Columbia era aproximadamente circular, e o modo da aceleração gravitacional na órbita era esse aqui, e a força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional exercida pela Lua. Ou seja, vezes centrípeta é a massa Columbia g de órbita. Sendo o modo da velocidade da Columbia esse aqui, qual foi aproximadamente o período de órbita? Então, de novo, aqui era o caso quando o homem foi para a Lua. Ele ficou orbitando a Lua por um tempo. Então eu estava aqui orbitando a Lua, certo? E tinha uma força centrípeta apontando para o centro aqui, certo? E essa força centrípeta era a força resultante. Então tá aqui, ó, a força resultante centrípeta é desempenhada pela força gravitacional. Então a gente sabe que a força centrípeta resultante é a massa. Ali ele já falou, né, da Columbia vezes a gravidade, a aceleração gravitacional de órbita. E aí a gente precisa lembrar o quê? Que a força centrípeta é massa, velocidade ao quadrado sobre o raio de órbita, certo? Que é igual a m, que é igual a massa da Columbia, g da órbita. Aqui também é a massa da Columbia, certo? Então eu posso simplificar a massa. E o que acontece, ó? Se a gente pega o exercício que a gente fez agora há pouco, a gente lembra que a gente viu que a velocidade vai ser 2π, o raio da órbita dividido por t, e ele pediu o período. Então o período é t igual a 2πr sobre v. Se a gente já sabe v, 2π a gente sabe, a gente precisa descobrir o raio. E aqui a gente consegue achar o raio da órbita. Então repara, ó, raio da órbita, passar o raio para lá e o g vem dividindo, fica v quadrado sobre g. Então se eu substituir o raio da órbita aqui, ó, eu vou ter 2π sobre v vezes v quadrado sobre o g de órbita. Eu posso simplificar aqui o v quadrado com v. Eu vou ter que ter, que o período de órbita é 2π v sobre o g de órbita. Que vai dar 2 vezes 3 vezes 1.600
dividido por 1,4 por 1,4, certo? Que vai dar aproximadamente, certo? Porque aqui ele fala, ó, qual foi aproximadamente. Então eu vou pegar mais ou menos uma aproximação. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 6.400 segundos. Então, aproximadamente 6.400. Porque eu considerei que isso aqui é perto de 1,5 e aí eu simplifiquei aqui, certo? Então, aproximadamente 6.400 segundos, ok? Então, ó, aqui ele tem minuto, hora. Então, ó, 6.400 segundos. Se eu dividir por quanto tem numa hora? Uma hora tem cada minuto tem 60 segundos e cada hora tem 60 minutos. Então é 6.400 dividido por 3.600, que dá aproximadamente 2 horas também. Então vai dar aqui, ó, aproximadamente 2 horas, tempo de órbita. Questão 60. A viagem desde a Colômbia até a superfície da Lua foi realizada no módulo lunar Eagle, formado por dois estágios, um usado na descida e outro na subida. A massa seca do estágio de subida, ou seja, sem contar a massa do combustível, era 2.500 kg. Considere que o modo da aceleração gravitacional seja aproximadamente 1,4 metros por segundo ao quadrado, desde a superfície lunar até a órbita da Colômbia, que se situava a uma altitude de 110. Qual a variação de energia no estágio de subida, na viagem de volta? Então, ó, a variação de energia potencial gravitacional é, é a própria, como ele vai sair, é, então é a energia potencial gravitacional final menos energia potencial gravitacional inicial. No início, como ele está voltando da Lua, então no início ele está no solo lunar, então a altura é zero, então ele não tem potencial. Então a variação é o próprio final. Qual que é a condição final? É mgh. E ele falou que a massa é de 2.500, que a gravidade é de 1,4 e de que a altura é 110, só que eu tenho que passar para metro, quilômetro 10 a terceira. Então isso daí vai dar 3,85 vezes 10 a oitava joule. Alternativa C. Questão bem tranquilinha essa aqui. Então, questão 61. A figura a seguir mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se à panela, uma resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela contendo arroz e água, até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação e por absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, o que é detectado por um sensor, e a panela é então desligada. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica, na forma de calor, é 400 watts, constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica dissipada desde o início do processo até que toda a água seja consumida? Então, ó, a parte importante é isso aqui, ó, até que toda a água seja consumida. Então, repara que aqui, ó, onde a água é consumida, ó, ele fala aqui, a temperatura, depois que termina de consumir água, a temperatura da tigela volta a subir. Então, reparo, aqui eu tenho água, 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 terminou de consumir e voltou a subir. Então, a água termina de ser consumida em 30 minutos. E agora a gente tem que fazer a conta. Lembra que potência é a energia dividido pelo tempo? Então, a energia que eu gastei vai ser a potência do meu sistema vezes o tempo que ele ficou ligado. Então, a energia gasta, ó, a potência é 400 watts, está aqui no enunciado. E o tempo vai ser 30 minutos. Só que watts é joule por segundo. Então, a minha conta tem que estar em segundos. Então, 30 minutos, eu posso multiplicar, cada minuto em 60 segundos, então eu tenho 30 minutos vezes 60 segundos. Que vai dar, ó, 4 vezes 3 dá 12, vezes 6, 72. 1, 2, 3, 4 zeros. Então eu posso colocar um zero e colocar o 10 a terceira. Então dá 720 kJ. Letra C.
certo? Vamos para a próxima questão. Ó, autoclave é um equipamento de esterilização de objetos por meio de vapor de água em alta temperatura e pressão. Inventado por Charles Chamberlain a pedido de Louis Pasteur. A figura a seguir mostra a curva de pressão máxima de vapor da água em função da temperatura. Para temperaturas e pressões ao lado esquerdo da curva, a água encontra-se na fase líquida. Do lado direito, a água encontra-se na fase de vapor. Nos pontos sobre a curva, as fases líquidas e vapor se coexistem e a pressão de funcionamento de uma determinada autoclave é 3 atm. Se toda a água está na fase de vapor, o que pode-se dizer sobre a sua temperatura θ? Então é o seguinte, ó. Aqui é meio que uma curva que divide a situação em dois casos. O caso em que está em vapor, o caso que está líquido e em cima da curva os dois ao mesmo tempo. Então, ó, o exercício falou 3 atms. Aqui fala que 1 atm é 100 kPa, então 3 atms é 300 kPa. Então vamos procurar aqui, ó, 300 kPa. Eu quero saber aqui. Então, repara, ó, o que acontece? Ele fala assim, ó, se toda a água está na fase de vapor. Então, se toda a água está na fase de vapor, ela está desse lado aqui, certo? Porque ela abaixo aqui de 300, do lado de vapor ele tem que estar desse lado, daqui de baixo. Então, a minha temperatura tem que estar dentro desse intervalo aqui, que é de 130 e alguns graus para frente. Aqui é 135, então é um pouquinho menos. Então a gente pode ler aqui o enunciado. Qualquer valor maior que 100. Não, porque aqui maior que 100, eu ainda posso ter casos aqui de baixo, que não me interessa. Então não pode ser esse aqui. Qualquer valor maior que 100 e menor que 133. Não, eu preciso que seja maior que 133. Pode ser valor menor que 100 graus ou maior que 133 também não. Então eu quero que minha temperatura pode ter qualquer valor maior que 133 graus, certo? Então, questão 63. As máscaras de proteção N95 e PFF2 se tornaram ferramentas importantes no combate à disseminação do coronavírus durante a pandemia de Covid-19. Essas máscaras possuem fibras compostas de um material com campo elétrico permanente e são capazes de realizar uma filtragem eletrostática das partículas ou gotículas dispersas no ar. Considere um campo elétrico uniforme de módulo E0 igual a 4 vezes 10 a menos 2 volt por metro em uma região de espaço. A diferença de potencial elétrico entre as duas linhas tracejadas é aqui de baixo, ó, essas linhas tracejadas, separadas por uma distância d, é igual a. Então ele quer saber qual que é a diferença de potencial entre essa região aqui. Então, a gente tem que lembrar lá da fórmula para o campo elétrico constante, que é E vezes D igual a U. Então a gente sabe que U é E. Exato. A gente sabe que o U vai ser igual a E vezes D, né? Então é só substituir as informações. 4 vezes 10 a menos 2. E a distância entre duas dessas linhas tracejadas é 5 vezes 10 a menos 6. Então U vai ser igual a 20 vezes 10 a menos 8. Ou 2 vezes 10 a menos 7 volts. Letra B. Então agora a última questão, né? Uma imagem capturada recentemente pela sonda Perseverance na superfície de Marte mostrou que parece ser um arco-íris no céu daquele planeta. Na Terra, um arco-íris surge como resultado da decomposição da luz branca do Sol em refração nas gotículas quase esféricas da água suspensas na atmosfera. Em Marte, contudo, não há chuva, portanto, a origem do arco-íris ainda é controversa. Em relação ao fenômeno de formação do arco-íris na Terra, quando a luz solar incide em uma gotícula de água, é correto afirmar que. Só um detalhe, né? Eu queria comentar que eu estava vendo e esse suposto arco-íris que apareceu em Marte, a hipótese mais provável, ainda não confirmada, mas mais provável, é que seja um negócio que chama aberração cromática da lente da câmera. Então, quem usa óculos, se você olhar bem pelo cantinho da sua lente, você vai ver que a cor ali
o espectro de luz ele abre, você consegue ver um pouco de vermelho, um pouco de azul. Então o mais provável é que tenha, por como era a luz chegou pela borda da lente da câmera do Perseverance, formou um arco-íris, né? Então é a hipótese mais provável, já que não tem água na superfície de Marte, né, na atmosfera de marciana. Então vamos lá. Ó, aqui ó, ele fala, o índice de refração da água é menor, não, o índice de refração da água é maior, então também já cancela esses dois. O índice de refração da água é maior. Então aqui aí fica com esses dois. Ó, o índice de refração da água é maior e os raios de luz se aproximam da reta normal. E aqui fala que se afasta. Então a gente precisa lembrar de como funciona a refração da luz. Então, se pegar aqui, essa daqui é a reta normal. Se eu traço um raio de luz vindo aqui, ó, se o esse N1 aqui e N2, se o meio de se o índice de refração N2 aqui do outro lado for maior, o, o raio de luz vai se aproximar da normal, então ele vai ter um desvio para cá. Então ele vai ter esse ângulo aqui menor. Então, a única alternativa que se encaixa é esse aqui, que fala que o índice de refração da água é maior por consequência disso, o raio de luz se aproxima da reta normal, não se afasta. Então, essa é a solução da prova de física da Unicamp. Obrigado.